Estamos terminando, mas tem outros cursos. Se você quiser participar dos outros cursos, são ideias que podem ser aplicadas em vários lugares, em vários objetos. São portas e as portas podem ser transformadas, decoradas em janelas, em outras caixas, em quadros, podem ser transformados em painéis, não quadrinhos, painéis maiores. Mas já fiz quadrinhos também com vários materiais reciclados. Sim, o barbante que eu fiz inspirado nas bolinhas Rolon, eu peguei e usei para dar forma ao barbante. Ficou legal, as ideias são ótimas. Marlos fez oratórios, eu estou muito querendo fazer uma coisa com um dos oratórios que ele fez. Ele fez 3 modelos de oratórios, eu decorei os 2 últimos e um deles me pareceu muito com teatro, querendo fazer um teatrinho com aquele formato de oratório, e ele usou caixas de leite para fazer os oratórios. São inéditos, não tinha antes no canal. O primeiro, ele é muito próximo a um que foi feito, mas tem coisas novas, uma atenção diferenciada. Esse projeto foi uma pessoa que acompanha o nosso canal. Me parece alguém super meiga, deve ser uma senhora, e ela fez muito artesanato, e alguns inspirados no que a gente fez, e ela pediu que eu fizesse com a caixa de leite, uma caixa para colocar remédios. Eu consegui! Ficou tão legal, e é tão legal colocar as ideias para funcionar. Então, só serve para remédios? Não, serve para muitas coisas. Dê uma olhada. Esse é um esboço, então eu te digo, caso você não tenha muita certeza para onde vai, algo novo, faça um esboço. Para mim, completamente novo esse projeto, então eu fiz um esboço, procurei as alturas e larguras e profundidades e fiz. Então agora eu estou mostrando algumas fotos que você pode aplicar, dar pausa e dar uma lida, que é fácil de ler. Se não conseguir, me pergunte e eu lhe respondo direitinho. E uma coisa super legal é que tem a medida aí, é 20 centímetros de frente, por 15 de profundidade e 35 de altura. E coloca-se o passo a passo, olha só, risquei no papelão. E a caixa é caixa de leite que eu vou fazer. Quantas caixas lavadas e cortadas. Tem-se usar entre as caixas de leite o isopor dos pratinhos de frios. Estou usando a regra de 90 graus para saber se está tudo reto, pelo menos no primeiro módulo. E a partir daí vou trabalhar com as várias medidas, porque eu tenho a parte de trás, as laterais, as 2 prateleiras. No início, esses cortes podem parecer um pouco perdidos, mas vá prestando atenção, porque quando na hora da colagem você vai entender, olha, este está entrando nessa parte, esse outro vai entrar nessa outra parte, olha só. Quantidade de cortes e de material preparado. Vendo que esse corte já é um pouco mais diferente dos outros.
eu estou usando a parte de trás, as costas do estilete, para fazer a marca da dobra. Começou a entender como está sendo o processo? A caixa de leite ela tem um tamanho limitado, mas eu quero fazer ela bem alta, então eu vou ter que criar emendas. Olha só, agora sim facilitou mais a compreensão. A primeira parte fica mais alta e as outras duas ficam um pouco mais baixo. Se sua pistola não for tão boa, tão quente, porque depende da pistola e também da cola quente do bastão, aí cola por etapa. Quando estiver fazendo essas colagens, procura os ângulos de 90 graus para que tudo fique retinho. Primeiro andar está sendo feito. Estou virando para que fique aí a parte do alumínio. Porque eu vou cobrir, mas você poderia deixar, por exemplo, caso quisesse, ele todo no alumínio. Como vai guardar remédios, essa parte é uma parte que é bem limpa. Peça muito grande, colando por etapa. O que sobra a gente corta. Se o estilete não der, a gente usa tesoura. Primeira caixa, o primeiro andar, já encaminhado. Então você vê que eu vou colar a caixa de leite sobre a caixa de leite. Poderia ter usado aí os isopores. Dois andares, três andares. E com um relevo, por conta das dobras, existe um relevo ali e eu vou cobrir esse relevo. Você vai ver como. Ainda amolecido, vamos colocar depois outra camada. Olha só, corta-se na medida e tudo fica nivelado e agora é só pôr uma outra camada inteira de caixa de leite. Essa peça é muito grande, então é bom ir colando
aos poucos. Uso as dobras. Sempre uso das costas do estilete para fazer a marca para a dobra. Um centímetro, mais 1 centímetro e mais 1 centímetro. Então são 3 centímetros. Na parte em que eu vou dobrar, eu uso as costas do estilete. Agora eu estou usando a parte do corte. Então, olha o que eu vou fazer. Como eu não tinha dado relevo e eu queria deixar mais encorpado, eu fiz esse truque. Deixei 1 centímetro de espessura. Agora eu colo e é legal, ficou um degrau. E acaba segurando os remédios para eles não caírem. Pela janela você vê que é noite, às vezes é tão divertido estar fazendo e vai-se do dia para a noite. Deixe tudo bem reto, eu quase inclinei a ponto de ser perceptível. Dá para perceber um pouquinho, mas só para quem já está sabendo. Houve uma pequena inclinação no terceiro piso. Como em acabamento, um fica ao lado do outro, não sobre o outro. Esse plástico protegia a torneira que foi comprada e aí vai ser usada como vidro, como uma transparência para se ver o que tem dentro. Colando caixas já cortadas e planas. Agora a abertura para colocar a transparência, que é um acetato. Não tinha certeza se ia enrugar, mas pelo tamanho tem que ir aos poucos. Esse acetato é resistente ao calor, então deu tudo certo. Então temos as caixas e agora o acetato e depois o acabamento com outra caixa. Tudo que sobra você retira com tesoura ou estilete. Deixando uma sobra para dobradiça. O papel é rasgado e a cola é cola branca, PVA pura, não misturada com água. Rolando sem que a cola fique na parte de cima, para que não atrapalhe o processo depois. Acabei usando papel de revista na parte de fora e na parte de dentro. Descobri tudo. Teria a opção de deixar a parte de dentro sem papel de revista. Estou agora diluindo com thinner. Se você é sensível ao thinner, use luva. Gosto muito de deixar um pouco da cor que aparece na revista. Não tiro toda ela. Percebeu que fiz uma pequena moldura no contorno? Essa moldura poderia ter sido feita de várias formas. Você é quem vai criar. Estou colando
partes. Eu cortei, picotei para poder colar por parte. Lá bem colado, né? E a revista para dar o acabamento. Eu gostei tanto dessa ideia que eu uso para colocar os remédios. Os pezinhos mais discretos, não tão altos. Então são miçanga. Olha que lindo! Usei velcro, é um pedacinho bem pequeno, porque o velcro é muito forte. Complementos acrílicos, sempre. Eu uso muito no artesanato. Umas gotas de corante líquido, que você compra em material de construção. E por que o corante? Em pouca quantidade, porque eu quero transparência, então eu coloco mais complementos acrílicos. Ele é um verniz à base d'água, ele é um selador, ele tem uma função variada no artesanato e no artesanato que eu uso. Olha só a ideia desse parafuso, eu achei muito interessante. Ele vem do lado oposto, lá de dentro. Eu usei uma tampinha de alguma pasta, uma coisa assim, enchi de cola quente e outra miçanga. É uma bucha cola quente aí, né? Olha como fica. Tem um pouco do vermelho, do papel de revista, tem as cores, né? Um pouquinho das cores. Olha só que lindo. Três andares. Uma porta com transparência, parece que tem um vidro aí. As cores estão dentro e fora. Os remédios. Foi feito em 2019, 5 anos depois. Continuo usando. Eu estava pensando em aumentar porque tem mais remédios, mas não, eu estou me segurando. Porque quanto mais espaço para remédio, mais remédio acaba entrando. Então não. Ai, o que você achou? O que você achou de todos esses módulos? Se você está aqui neste módulo da caixa de remédios, é porque deve ter passado pelos outros. Se não pulou. Se pulou, volte para os outros. Tem tantas ideias que vale a pena investir nesse pouco tempo de curso. Tudo passa, mas o seu conhecimento fica. Eu lembro quando em algum momento eu estava pintando, imitando lajotas daquelas grandes, tipo 60 por 60. Até um pouco mais, eu acho. Eram lajotões. Eu pintei numa parede bem lisa que estava, bonita, branquinha. Eu imitei uma lajota marmorizada. Na verdade, várias lajotas. Estava lindíssimo. Eu estava super satisfeito com os detalhes marmorizados e tal. Quando eu fui passar o verniz, eu precisava, né, dar um brilho final, fixação final. Na hora que eu pincelei o verniz, o que eu tinha feito descoloriu, começou a sair do lugar. Foi quando eu comecei a prestar atenção. O que foi que eu fiz? Aí eu prestei atenção. Foi quando eu descobri o complemento acrílico, que eu saí atrás. Tem marcas, várias marcas de complementos de acrílicos e eles mudam bastante. Sherwin-Williams é de uma ótima qualidade, mas não serve para o artesanato. Não serve. Precisa ser esse, que é um pouco mais plástico. Quando eu disse que estava passando verniz, eu perdi tudo.
Passei o verniz, continuei, já que estava passando, tinha que continuar. E pintei sobre, e eu descobri que a água eu usei para diluir. Então a água foi o veículo para diluir a tinta e criar os efeitos de nuances de cores e transparências e tal. Não serve porque a água não fixa. Se você quer fixar a tinta, complementos acrílicos, porque ele é um produto que dilui e plastifica. É muito importante no artesanato, porque como a gente mora longe de lojas de artesanato, a gente precisou ir em lojas de construção, que toda a cidade acaba tendo, e fomos procurando, experimentando e descobrimos o corante líquido. Marlos usa bastante o corante em pó, xadrez, de nome xadrez, e assim entraram-se os vernizes e verniz automotivo. É bárbaro para alguns projetos, quando é exposto ao sol e chuva, é transparente 100%. Aí descobrimos os complementos acrílicos que eu uso em tudo praticamente. Tudo mesmo. Massa acrílica. Então eu trabalho com pincel, vou diluindo e uso a massa acrílica, que ela é extremamente forte quando seca. E assim a gente vai descobrindo. Então, se eu descobrir para mim e estou usando para mim, por que não posso mostrar, né? Na hora que eu estou criando esse espaço, que é educativo, né? Que é feito para você também, né? Agora eu vou te dizer, é feito para mim também. Eu curto muito assistir. E alguns projetos eu até esqueço, são tantos, né? São 8 anos criando, né? Aí eu fico sem lembrança de alguma coisa, vou lá, assisto e digo, opa, que legal isso aí, então é verdade, eu usei. Às vezes até fico chocado, eu fiz isso. Tem essas coisas em mim. Aí o que eu voltei a fazer? Voltei a fazer de novo a pintura sobre o verniz, depois de seco, e dessa vez, em vez de diluir água, não. É diluir com complementos acrílicos. Espero muito que tenha valido, que você tenha curtido, se inspirado, que tenha gostado, porque transformações incríveis, hein? Caixa de leite se transformando num armário de remédio. Ele ainda é usado, tá aqui em casa. A gente usa e gostamos muito de usar. Até porque feito por mim, então quando é nosso, a gente curte com muito respeito, e eu curtiria também com respeito que é das outras pessoas. Eu aceitei porque eu quis para mim. Se você fizer para vender, trabalhe pensando na pessoa que vai receber. Se fizer para presentear, procure ver o gosto da pessoa que está recebendo e vai receber o presente. Eu acho dificílimo dar presente. Eu acho mesmo. Prefiro dar um presente que não seja meu, para que a pessoa não se sinta obrigada a gostar e agradecer. Mas acabo dando presentes. Se for para você, tudo é muito mais fácil, né? Quando é para mim mesmo, eu sei o que eu quero, sei até onde vou, e aí é tudo mais fácil. Então faça para você. Faça para presentear ou faça para vender. Certo? Até o próximo curso. Tchau!